hoje está com um convidado muito especial, que é o Nicolas Frade, e a gente vai falar sobre a importância de manter o respeito e a amizade acima das diferenças ideológicas, políticas, enfim. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Vamos começar. 2016 foi um ano extremamente, vamos dizer, turbulento, Tivemos uma polarização muito escancarada no pensamento das pessoas. E hoje em dia, se tu não é de um lado, tu tem que ser necessariamente de outro, Já não tem aquela coisa de sou meio termo ou não sou lado nenhum. E a gente, eu e o Nicolas, nós temos posicionamentos políticos bem diferentes, mas a gente consegue manter a amizade e o respeito mesmo quando a gente tem opiniões muito diversas. Eu posso fazer um parênteses nisso? Pode começar, fazer todos os parênteses. Eu acho que o Brasil, ele acordou, o Brasil ele parece que estava dormindo esse tempo todo. E ele dormiu no começo lá do Muro de Berlim, não viu a queda do Muro de Berlim, e acordou agora. Ele dormiu, então o que acontece? O brasileiro ele ainda acha que existe uma esquerda e uma direita, e assim, ou tu é esquerda, ou tu é direita, ou tu é vermelho, ou tu é azul, Então isso é muito complicado porque essa polarização não é saudável, Ela não é saudável à medida que ela divide a nossa sociedade, que ela prejudica muito, o desenvolvimento do nosso país. Essa polarização ficou muito perceptível, tanto agora, no impeachment, como também nas eleições. Porque a gente sabe que logo depois das eleições, de 2014, a gente teve um preconceito muito grande contra o Nordeste, Teve, porque o Nordeste que elegeu a Dilma, então não foi o Nordeste. Vamos tirar o Nordeste fora! Exato, teve vários movimentos, que falaram isso e que são ridículos, Inclusive, mas isso é um problema, esse de regionalismo histórico, porque no período da regência, se eu não me engano, não foi no período da regência, foi Dom Pedro I, isso era 1812, 1815, tinha um marquês que ele perguntou como é que ele ia amalgamar metais tão diferentes numa liga sólida e firme. E isso é uma pergunta que até hoje a gente se faz, Como é que a gente vai conseguir colocar o povo escravizado, porque naquela época era isso, era o povo escravo, como é que a gente vai conseguir unir, era a pergunta, os escravos que a gente importa, com o branco europeu, com culturas diferentes, e o brasileiro, depois de todo esse tempo ainda enfrentando grandes problemas, com a discriminação racial, que entra também dentro desse que a gente está falando, de divisão, que não é saudável, E o brasileiro, apesar de todos os pesares, conseguimos ter essa amalgamação. A gente tem hoje um sentimento de brasileiro, de ser brasileiro, acima de ser gaúcho, ou acima de ser do sul, enfim, a gente tem esse sentimento de ser brasileiro, E isso é importante, porque historicamente a gente teve vários reforços, para intensificar esse nacionalismo brasileiro, que era muito regionalista, Getúlio Vargas com a queima das bandeiras também, E precisou de um pouco de esforço, porque proibiram, por exemplo, o alemão dentro das escolas, porque era para ensinar só o português. Então isso tudo foi incrementando para hoje o brasileiro se sentir um só. E essa bipolarização que a gente tem um lado ou outro da política brasileira não é saudável, porque o brasileiro é um povo culturalmente pacífico. Então isso não é benéfico para nós, Eu acredito que o brasileiro ele é mais forte para conseguir entender que não se trata de ser PSDB ou PT, até mesmo porque os dois partidos tiveram origem na mesma base, Então de um movimento democrático, então eu não vejo assim claro, se percebe essa Sim, e se percebe muito, principalmente agora, com as redes sociais. Porque a discussão ela se tornou bem mais ampla, Todo mundo pode discutir hoje em dia, e essa agressividade entre as diferenças, entre, não conseguir dialogar de uma forma saudável se tornou algo muito perceptível, E realmente, às vezes é um pouco difícil, por exemplo, tu vai lá e vem uma pessoa que vai votar, tem o seu candidato a presidente, não vamos citar nomes, mas tem aquele seu candidato super polêmico, super conservador, enfim. Às vezes é difícil, eu confesso pra mim mesmo que é difícil não entrar num debate, numa discussão, de dizer, porra, cara, não dá, não vota, sabe? Mas ainda assim a gente tem que procurar entender o lado da pessoa. A pessoa tem os motivos dela pra achar que aquilo ali seria a solução, assim como eu tenho os meus motivos, então às vezes é realmente muito difícil, Desculpa te interromper. Mas sabe, Débora, que o que tu tá falando das redes sociais é interessante porque é o seguinte,
A rede social, o Facebook, vamos usar o Facebook e as redes sociais em geral, elas funcionam como um espelho da pessoa. Por exemplo, aquele ciclo de amigos que tu vai adicionar, eles vão ter, em sua maioria, um posicionamento parecido com o teu, né? Então é muito raro, e agora teve até um movimento, se você é contra o aborto, me exclua. Se você é contra a PEC, sei lá, me exclua. Se você é uma coisa totalmente fora disso que a gente fala, né? A pessoa não consegue dialogar e nem entender o argumento do outro para ser contrário. Isso é muito complicado porque tu acaba vivendo dentro de uma redoma. Né? Eu, por exemplo, eu tenho amigos que acham que a Revolução Comunista está surgindo, amanhã já tem a Revolução Comunista. E eu tenho outros que acreditam que a ditadura militar daqui a pouco volta, que está tudo se encaminhando para isso. Né? Então eu nunca excluo ninguém do meu Facebook, eu sempre gosto de ver as opiniões diferentes. Né? Eu costumava entrar muito em debate, tu sabe bem disso, né? Eu costumava entrar muito em debate. Mas depois eu vi que o debate na rede social ele se torna um pouco fútil, né? Sim, porque é um debate que não raramente visa realmente mudar a opinião do outro, né? É mais tipo uma exibição dos meus excelentes argumentos. Exatamente. Pra mostrar que seus argumentos são os melhores. As outras coisas, né? Que pela rede social a gente às vezes embarca junto, mas a gente sabe que não vai trazer resultado. Né? Protesto de rede social não traz resultado, debate de rede social não traz resultado. Cada like, 2 centavos pra criança com câncer. Que a criança com câncer não fica. Nem infelizmente, seria maravilhoso. Mas todo mundo ia dar like, mas não funciona. Então é muito complicado, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba entrando nisso, né? Mas é muito importante conseguir manter o respeito, manter a amizade, porque tem gente que briga em casa, briga com familiares por causa de política, por causa de futebol, por causa de aborto, de opiniões, sabe? Que às vezes estão extremamente alheias, que não estão ali passando na vida da pessoa e ela discute com todo mundo, corta laços com todo mundo, simplesmente por não ter aquela capacidade de, não, a pessoa... ela defende ou ela é contra por isso, aquilo, não é os meus motivos, os meus argumentos, mas é o da pessoa. Tu quer ver, eu tenho uma cultura assim tão diversa, política, na minha volta, que eu consigo aceitar tudo. Por exemplo, a minha mãe é PSB, o meu padrasto é tesoureiro do PSDB, né? E eu sou chefe de gabinete da Cristina, né, vereadora recém-eleita, que é do PDT. Então é uma diversidade muito grande dentro da minha família, assim, política, então a gente debate política, a gente nunca discute, sabe? A gente não entra, os nossos argumentos e tal, eles sempre são, por exemplo, se houve erros no governo Eduardo, mas eu em tudo, sabe? Não é uma coisa, porque o PT é o melhor, né? Porque o PSDB é o melhor, nenhum é o melhor. O melhor é o que consegue conciliar as necessidades do cidadão, porque a política nada mais é do que pessoas agrupadas em torno de um interesse em comum e fazer aquele interesse acontecer. Sim. E na nossa sociedade, para fazer esse interesse acontecer, para fazer esse interesse se concretizar, nós precisamos tomar parte dos mecanismos de poder, que é a política. Né? E o que me preocupa bastante é que a juventude, né? Nós, assim, os mais jovens, né? 18, 16, a gente está ficando mais velhinho. Então, 19! Se interessa pouco pela política, essa geração que está vindo se interessa muito pouco pela política. E está tendo uma coisa, assim, como se pudesse haver mudança sem política. Na minha concepção, isso não dá. Sim, como se a política fosse a reunião de todos os males. Exato. Pode não ser, nossa, a coisa mais perfeita do mundo, mas entre todos os modelos que a gente já teve ou poderia ter, né, a gente tem que reformular, né, e melhorar aquilo que a gente já tem. Não dá pra pensar que dá pra começar do zero, chutar o balde e fazer tudo de novo, porque não vai ser assim. Exatamente. Eu fico muito preocupado, porque se eles não vão tomar parte da política, se eles não vão ser seres políticos todos somos, né? Porque a gente atua politicamente, né? Ir num protesto é uma atitude política, ser contra, a favor do aborto é uma atitude política, né? Porque o ser o ser humano é um ser político, né? É um ser pensante, atua em sociedade, né? Então é um ser político. Tradicionalmente, é impossível fugir disso, porque nós somos seres biopsicossociais, né? E da parte da sociedade entra a política, né? Então é impossível fugir disso. Então qualquer mudança, por exemplo, eu acredito que uma pista de skate nos bairros, na periferia é importante. Beleza, tem esse posicionamento, eu compactuo disso também. Mas para ti ter essa pista de skate, tu precisa, no nosso sistema, que é representativo, né, democracia representativa de 2 turnos, ele é ruim por si só, porque ele é um sistema que exige, né, que tu dispense parte da tua ideologia para conseguir se eleger. Como? Por quê que isso acontece? Porque tu vai ter lá, vamos fazer uma situação hipotética, tá? Então tudo isso que vai ser usado é mera, né, a gente sabe que não é próximo da realidade. Gente, é um exemplo, não briguem, não é um quero exemplo. que me deem
uma lampadada na cabeça. Uma lampadada. Na cabeça na rua, sabe que é complicado na nossa sociedade hoje de extremos, né? Exatamente. Inclusive tem um livro muito bom, A Era dos Extremos, né? E que é ótimo também, né? E eu sou péssimo para autor, viu? Eu nunca vou lembrar o nome de autor. Então, vocês dão um Google aí, rapidão. Que ele fala também, mas A Era dos Extremos é sobre o século XX e tal, né? Muito bom. Então, vamos supor que num pleito eleitoral, né? A gente tem a PT como esquerda, representando a esquerda. Hipótese, tá? Tudo fantasia. Então, o PT esquerda, PSDB direita e PMDB centro, né? O que na prática era para ser, mas não é assim, que a gente sabe que não é. Então, vamos supor que tenha passado para o segundo turno, né? PT e PSDB. PT lá defende a reforma agrária, PSDB a privatização de alguns setores da economia e tal, né? PT a estatização. O PMDB, ele defende o status quo, basicamente isso, porque ele é a situação, como está, né? Então ele vai chegar com o PT e vai querer uma coalizão, o PT, e assim, ó, esses dois partidos, tanto o PT quanto o PSDB, sabem que o apoio do PMDB vai ser essencial para ele se eleger. Basicamente a parte decisiva. Exato, a parte decisiva, porque vai pegar, vamos supor, 20% dos eleitores, um partido que teve 20% é muito, né? Então aí o outro ficou com 38%, outro ficou com 39% e o PMDB com 20%. Ou seja, muda um cenário eleitoral. E aí o PMDB chega e fala, olha, o PT, eu vou te apoiar, Oi, tudo bem? Mas eu não gostei dessa tua reforma agrária, eu acho que é ruim, isso tem que mudar, não pode. E aí chega o PSDB, não vamos privatizar, deixa como está. Então, de qualquer que seja, né, o que tope se aliar com o centro, vai perder. Então o eleitor fica frustrado, é por isso que a gente tem hoje um eleitor que não acredita mais em esquerda ou direita, né, não acredita mais que vai haver grandes na ideologia base do partido. Na ideologia base do partido, tanto que as pessoas hoje votam pelas pessoas, pelo político, não mais pelo partido. E isso dá certo, porque hoje não se tem mais ideologia partidária. Sim, é uma coisa que a gente eu acredito como certo, que a gente tem que avaliar a capacidade de gestão do candidato, né? Se a gente for realmente se apegar à questão partidária, claramente as pautas do partido vão estar realmente sendo tratadas. Isso, um bom exemplo disso é Lula quando se elegeu, né? E agora que fez uma coalizão com o PMDB, que era um partido tradicionalmente centro. Então isso com o tempo foi passando e culminou no impeachment. Ou seja, é um sistema corrupto, é um sistema falho e é um sistema que, por si só, gera vários problemas na nossa democracia. Outro é o federalismo que nós temos, mas isso é assunto para outro programa, né? Então, Nicolas, vamos deixar aqui a nossa mensagem de podemos ser diferentes e nos respeitar e curtir as fotos com o povo. É verdade. Exatamente. E postar várias fotos juntas. Juntos. Juntos, que agora não pode ter mais, né, o IA, né, juntos. Isso é muito grande, a gente não gosta, acho meio chato. Acho complicado. Porque Marx, por exemplo, a gente não vai saber se Marx era Maro ou Mará, né? Porque tem o X ali como incógnita. Então, complicado. Fica pro próximo vídeo essa pauta, né? mais uma pauta polêmica, enfim. Então, Nicolas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, da nossa temporada, estreia de Café Pelotense, temporada 2016-2017. E se inscreva no canal, eu sempre quis dizer, se inscreva no canal. Deem like no vídeo e compartilhem, curtam nas redes sociais do Café Pelotense, que por enquanto é só uma mesmo, que é o Facebook, gente. E compartilhem com os amigos, enfim. E sempre colocando respeito, amizade, carinho, amor, afeto acima das nossas diferenças. E sempre também respeitando o outro, a opinião do outro.